galera aqui do canal. Como a gente gravou um vídeo mostrando, né, a casa que a gente comprou, se você ainda não viu, vou colocar em algum canto aqui dessa tela um link pra você ir pra lá, mas vai depois. Algumas informações ficaram faltando. Por quê? Eu não esperava que tivesse essa quantidade de views o vídeo. E, enfim, acabou que muita gente começou a perguntar, como eu falei, eu acho que num dos meus primeiros vídeos. A ideia desse canal também era pros meus amigos e pros meus familiares acompanharem. E como a gente comprou a casa? Quando eu comecei a procurar pra comprar, eu não achei tantas informações sobre obra, então eu achei que seria legal documentar esse processo. Então sim, vai ter próximos vídeos, toda a atualização que a gente tiver da obra a gente vai colocar aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre como foi o processo da compra. Primeiro, a gente já tava pensando em comprar porque a gente tem uma cachorra no Brasil que sim, eu vou trazer ela, não existe opção de deixar ela no Brasil. Como eu recebi algumas mensagens falando, não vou deixar ela no Brasil, ela vai vir. Realmente tava muito difícil. Algum senhorio aceitar o tamanho dela, ela é uma labradora, ela é um porte bem grande, e eu entendo a parte deles, tá tudo bem. Só que então a gente começou a possibilidade de comprar uma casa. Só que como a gente não tinha os nossos documentos, né, a nossa residência e tudo mais, ele já tem a CPLP, né? Sim. Mas eu ainda não tenho. Então, a gente achou melhor comprar uma casa que estivesse dentro do nosso orçamento. A gente estava procurando uma casa em torno de 10 a 12, né? 10 a 15 mil euros. Sim, por mês. Que a gente... Mês? Por mês? Total. Tem gente que paga. Não tem condição. A gente achou uma muito boa, que tava 14.500 euros. Só que ela era de madeira, e nada contra casa de madeira, mas casa de madeira você tem que tomar muito cuidado pra comprar, penso eu, que não entendo muito de obra, se a madeira estiver ruim, provavelmente você vai ter que refazer e tal, então eu tava preferindo algo que tivesse, ou fosse em pedra, tivesse a parte de azulejo, né, já meio que pronto, alguma coisa assim, que não fosse já gastar muito dinheiro em obra, porque a gente também não teria como gastar muito dinheiro em obra. Todo dia, todos os dias, eu entrava no site das imobiliárias, eu entrava, tipo, na OLX, filtrava por até 15 mil, né? E, tipo, eu não tava olhando, gente, localização, porque não importa onde fosse, eu iria pra casa, entendeu? A minha prioridade era casa. Eu tava trabalhando em Braga, né, numa fábrica, tem vídeo aqui, inclusive, mas, assim, pra onde fosse que eu tivesse que comprar casa, eu compraria. Então, eu colocava no OLX o filtro 15 mil euros e ia vendo tudo, e ligando e vendo tudo, gente, todos os dias. Tipo, todos os dias a gente fazia isso. Pegava no Facebook, no marketplace do Facebook, filtrava lá e via todos os dias. Essa que a gente tá, a gente achou por uma imobiliária, lá no Lima Augusto. Inclusive, uma coisa que eu super me arrependi. Porque quando eu fui visitar a casa, tinha outras casas vendendo na região. Só que como a gente teve que meio que tomar uma decisão muito rápido, porque a casa estava muito barata. A casa estava 12 mil euros, gente. 12 mil euros. E a casa, como eu mostrei no vídeo, é tipo 5 minutos do centro. 5 minutinhos não, vou botar 8 minutos do centro. De carro, né? Sim, bem próximo. É bem próximo. E eu gostei muito da cidade. Tinha tudo ali em Gouveia. Eu fiquei realmente apaixonada pela cidade de Gouveia. Tava 12 mil euros, a gente foi o primeiro a visitar a casa e já teria outra visita depois. Então a gente teve que tomar uma decisão, tipo assim, em 10 minutos. Tipo, em 10 minutos, vocês vão querer comprar ou não? Cara, tipo, quando a gente saiu da casa, a gente nem lembrava direito como é que era a casa. E a gente já tinha reservado. A gente deu 1.000 euros como reserva. E aí, caso a gente desistisse da compra, a gente teria que perder esse dinheiro. E caso o dono não quisesse vender, ele teria que ressarcir esse dinheiro mais 1.000 euros pra gente. E só pra vocês terem a noção que a gente ficou completamente desesperado. Por quê? Nisso que a gente comprou, que a gente reservou o imóvel, a gente já deu aviso prévio que ia sair de Braga. Que a nossa ideia era, vamos tentar arrumar alguma coisa, arrendar por ali pra conseguir acompanhar a obra, porque não daria pra acompanhar de Braga, mas... vamos tentar conseguir uma coisa mais barata, por ser a aldeia aqui é um pouco mais barata do que Braga, a gente tava pagando 650, não tem um lá. Então vamos tentar conseguir alguma coisa por lá. Só que, o que aconteceu? Gente, olha o problema. Deixa eu tentar me concentrar pra falar, que eu tô falando muita coisa também, que eu falo demais. Só que o que aconteceu? A venda da casa, nesse período que tá reservado, por mais que tivesse reservado pra gente, os proprietários podiam só não querer vender, né? E eram 4 herdeiros, pelo que eu entendi, e a maioria nem tava aqui em Portugal. Então o cara falava pra gente... Metade, né? Metade tá em Portugal, metade tá na França. Não, porque eu acho que aquela mulher que tava aqui, ela fez a procuração de alguém que já... Enfim, sei que a maioria não tava aqui. Só que o nosso medo, e até então a gente não sabia se isso era verdade ou não, o nosso medo era o cara não queria vender mesmo. Um dos proprietários desse tempo, que a gente ficou no processo de 2 meses com a casa reservada, ou um pouco mais, não foi? Acho que foi 2 meses. Desses 2 meses com a casa...
E o cara da imobiliária basicamente falou que esperava que resolvesse em menos de um mês, né? Exato, porque a gente perguntou no dia que a gente resolveu a casa, a gente, quanto tempo vai demorar? Um mês? Por isso que a gente deu o aviso prévio de onde a gente estava morando. E aí, olha o problema. Imagina que a gente sai de Braga, vem pra Guarda, que é distante, eu largo meu emprego, que inclusive eu amava, até gravei um vídeo aqui, eu amava trabalhar na fábrica lá. Imagina, eu largo pra vir, na teoria, pra comprar uma casa, e quando eu chego aqui eu não consigo comprar essa casa. Que merda, hein? Certinho, e vou ter que me mudar no mês seguinte pra outro lugar, porque eu não consegui comprar a casa aqui, como consegui comprar em outro lugar. Esse é o nosso desespero, juro. A gente teve a confirmação da compra da casa numa quarta, e a gente ia se mudar na semana que vem, não foi isso? Foi dia 30, sei lá, e a gente ia se mudar no dia 31. Foi assim, calhou de ser muito pá, né? Tudo muito junto. E aí já me mudei pro dia 31. Só que assim, a gente realmente pediu pra sair de lá do arrendamento e foi na fé de Deus, sabe? De que tudo ia dar certo, mas podia dar tudo errado. Eu saí do meu trabalho, que eu adorava, eu largar o apartamento lá, né, o lugar que eu morava em Braga, que eu também adorava, por mais que era caro, eu adorava lá morar lá, também era muito bom. Os meus amigos de Braga, que não, já tinha feito amigos ali, pra vir pra cá, pra uma casa que eu nem sabia que eu tinha conseguido comprar ou não. Foi bem bizarro, mas deu tudo certo. Então, uma coisa que eu tava falando que eu me arrependi, é que quando a gente chegou lá, por exemplo, tem uma mulher aqui que é só daqui, da aldeia de Gouveia, pelo que eu vi. Eles são mais famosos aqui. E tinha outras opções de casa, aqui mesmo em Melo, né, amor, que a gente viu, que estavam muito inteirinhas também, muito bonitinhas, e tava com um valor um pouquinho mais caro que a nossa, mas talvez não teria que fazer tanta obra. Por exemplo, eu vi uma aqui em Melo, pertinho de onde eu tô, que tá 15 mil euros, nem sei se tá vendendo ainda, mas assim, a casa tá muito direitinha, muito completinha, e ainda tem alguma mobília, tipo, surreal. Às vezes a gente pensa que a gente só consegue comprar uma casa, tipo, acima de 70, 80, 90, 100 mil euros, mas, gente, isso é nos grandes, assim, ao redor do centro, porque no centro já tá 200, 300 mil euros. Mas, assim, nas aldeias pequenininhas, você consegue comprar uma casa por, pelo menos, assim... Cara, eu vou te dizer, eu acho que com 30 mil euros você consegue comprar uma casa boa aqui. Sim. Uma casa boa, assim, que você não precisa fazer obra pra entrar. Claro que você não vai ter luxo. A minha casa, por exemplo, não tem varanda. Eu queria uma casa com varanda, mas não tem como. Então, assim, a gente dentro das opções. E, enfim, qual vai ser o processo agora? A gente não tem a menor noção de absolutamente nada sobre obra. Gente, nada, entendeu? Mas, o que a gente pensou? Vamos fazer alguns orçamentos pra gente ver se pelo menos assim, quebrar a parede ou algumas indicações também a gente consegue fazer com alguém. Agora, lixar, pintar, trocar o azulejo do chão, isso tudo vai ser com a gente, isso é um fato. Mas eu queria que algumas coisas não fossem, por exemplo, a parte elétrica. Juro, eu acho que no mínimo eu vou morrer lá. Você vai morrer. Então, assim, não queria fazer isso. Porém, se tiver que fazer, a gente vai fazer também. Que eu assisto um vídeo no YouTube, faço alguma coisa, a gente faz. Eu até entendo um pouquinho da parte elétrica, mas não de quadro de luz. Não, zero. Então, assim, a gente tá esperando os orçamentos, gente. A gente já pediu um orçamento há 3 semanas. 3 semanas. Então, não temos muita novidade. O eletricista passou o orçamento. Meu Deus, eu sou muito ruim, velho. Quanto que gastamos de taxa lá no que a gente fez a escritura da casa, né? Dia 31, inclusive, me lembro bem. Dia 30, não? Dia 28. Acho que foi 28, dia 31 foi o dia que eu saí do meu trabalho. É. Foi, acho que foi dia 28 que a gente fez. E sobre taxa que a gente teve que pagar. A gente teve que pagar alguns impostos, né? Imposto de selo, imposto disso, imposto daquilo. Posso até depois botar em nome na descrição. Mas ao todo deu 812,68 cêntimos. Então, e observação, teve um imposto que a gente meio que pagou duplicado, né? Pagou um por mim e um por ele, ou seja, a gente pagou um imposto a mais por colocar o nome no nome dele no meu nome. Se fosse o nome só de um, por exemplo, ou se a gente fosse casado também aqui em Portugal, a gente não precisaria pagar esses 48 euros a mais, pagaria só uma vez, a gente teve que pagar duas. Mas, de qualquer jeito, assim, pensa, 12 mil euros a casa e a taxa foi 812. Engraçado, quando a gente perguntou pro cara da imobiliária, né, amor? Ele falou que ia ficar em torno de uns 500... Não, acho que foi nem isso. Acho que era em torno de uns 500 euros. Em torno de uns 500 euros. Aí, deve ter 50 pra mais ou 50 pra menos. Aí vem uma facada de... Eu lembro que na hora que ela digitou 700, assim, pra começar a fazer conta, eu falei, puta que... Mas foram essas a taxa. Então, tipo, o que a gente precisa pra comprar casa se você tiver uma grana? NIF,
dinheiro só, gente. Passaporte. E passaporte, verdade. Eu acho que como também a primeira residência, a gente não teve que pagar alguma outra taxa. Né? Isso é verdade. Alguma outra taxa a gente é isento por ser a primeira residência. Acho que o primeiro ano é isento, alguma coisa assim. Eu acho que era tipo um IPTU da vida. Mas aconselho que vocês vão em aldeias, veem plaquinhas de algumas imobiliárias que são pequenininhas. Aqui tem em Portugal, tem muitas que são muito grandes, tipo a Era, tipo... tem outra que é muito grande também. Mas não vale a pena ficar olhando só online, né? Tem muita plaquinha que... É porque as imobiliárias aqui não parecem ser igual no Brasil, que todo mundo coloca tudo na OLX. Sim. Aqui tem muitas que não colocam e colocam no site próprio. No site próprio. Por exemplo, essa aqui que eu vi que é Predismão, posso estar falando errado, Predi alguma coisa. Tinha casas muito boas com um preço assim de 10 a 15 mil, que era o que a gente tava vendo, e que só tava no site deles. A gente descobriu. Tanto que direto, às vezes, eu ainda mando uma pro Yuri, tipo assim, putz, olha essa casa aqui, tipo, tá muito boa por 15, por 14 mil euros. E tá inteira, a gente tá falando de casas inteiras, né? Casa que você tem que quebrar e fazer de novo. Não, casa, por exemplo, a nossa casa. Juro, gente, se a gente quisesse dar uma tapeada, a gente conseguia morar lá rápido, sabe? Pelo menos na minha opinião, porque a gente não tá aqui pra viver no luxo. Então, assim, já vi muita gente em quarto com umidade, um quarto que tá literalmente caindo água em cima de você e a casa não tem umidade na casa, não tá caindo água nem nada assim. Mas a gente quer fazer as coisas com calma. Então, a gente vai refazer, por exemplo, a parte elétrica, vai pensar ali em fazer alguma coisa. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de gente que trabalha aqui perto em Gouveia, né, aqui na Guarda, que é onde a gente comprou a casa. Em Viseu também. Ou em Viseu, Mangualde, indica pra gente, porque assim, a gente tá trabalhando com indicação, mas... e fala quanto foi Nossa, esse vídeo eu tinha que cortar e fazer outro. Fala quanto foi o eletricista, o orçamento. 2.150. E o que tá incluso nesse orçamento? Mão de obra e os materiais para fazer a parte elétrica e também acho que retirar o contador que tá dentro da casa e botar para fora. Como uma casa antiga, antigamente faziam dentro, só que agora tem que ser fora. Mas não está incluso quebrar as passagens de tubos novas, né? Porque as tomadas que são embaixo, acho que antigamente passavam pela parede em si, aí aqui em Portugal acho que eles passam muito pelo chão e depois que vai subindo a parede, né? Ou seja, além desses 2.150. Além desses 2.150, vai precisar pagar a mão de obra de alguém para quebrar a parte pro fio. Aí a gente pediu também para esse eletricista uma indicação de alguém que quebre, porque a pessoa que a gente pediu orçamento até agora nada. A gente também tentou o orçamento de outro eletricista que foi lá de Viseu, não foi? E quanto ele tinha cobrado? Acho que 1.300 só a mão de obra. Só que só a mão de obra a gente ainda teria que comprar o material. Então a gente tá também pensando pra ver o que vale a pena. Confesso que eu tô tendenciosa nesses 2.000 por já ser da região. E aí qualquer problema que der é muito mais fácil. Sem contar que eu pedi a indicação dele lá no grupo do Facebook, que eu já indiquei pra vocês. O grupo do Facebook é vida dessas aldeias. Eles são muito ativos, sério. E me indicaram ele, então assim, querendo ou não, já tem um aval de a galera que confia nele aqui. Enfim, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, podem deixar aí nos comentários, a gente vai responder tudo, a gente realmente responde tudo. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Quer falar alguma coisa? Tchau, tchau.